Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar vendo sobre as disciplinas de Química Geral e a nossa matéria vai ser Ligações Químicas, nossa primeira aula. Então, vamos dar uma pequena introdução do que é as ligações químicas. Ligações químicas é o que une os átomos. Porém, nem todos os átomos conseguem formar ligações. O que é isso? No caso, como exemplo, o gás nobre. Os gases nobres, ele tem pouca atração por ele próprio e também por outros elementos. A gente viu em matérias passadas que os gases nobres, eles são os únicos que são completos na última camada de valência, ele tem todos os elétrons na camada de valência. Ou seja, ele não vai doar nem receber elétrons. Por isso que ele tem uma atração muito fraca pelos outros átomos, dele mesmo dos outros elementos. Agora, de uma outra forma, os outros elementos da tabela, ele tem uma forte ligação, uma forte atração por ele mesmo, por átomos da mesma espécie dele. E também ele apresenta atração com átomos de outro tipo. No caso, com outros tipos vai depender de várias coisas, como propriedades que a gente viu, de energia de ionização, quantos elétrons ele tem para doar, quantos tem para receber. Mas, em relação a átomos da mesma espécie, em relação a ele mesmo, ele tem uma atração muito forte. Isso só não acontece com uma molécula, só pode ser formada se ela for mais estável e tiver menor energia do que os átomos individuais. O que é isso? Vocês aprenderam a diferença de molécula e átomo, certo? Átomo corresponde ao elemento sozinho. Molécula é quando você junta os dois elementos. Sabe que a molécula vai ser mais estável e vai ter menos energia do que o átomo individual. Porque quando você tem o átomo individual, ele vai estar ou doando ou recebendo elétrons. Vai depender da última camada dele, da camada de valência, certo? Se ele estiver doando elétrons e encontrar um outro átomo que quer receber elétrons e os dois se juntarem, eles vão formar uma ligação química. Essa ligação faz com que esses dois elementos que se juntaram, um que está doando, o outro está recebendo, formem uma molécula, certo? Então, se um estava doando, é porque ele tinha elétrons a mais. E se o outro estava recebendo, é porque ele tinha elétrons a menos, ou seja, nenhum nem outro estava estável. Quando eles se juntaram, a molécula ficou estável, porque um doou, o outro recebeu, fazendo com que eles tivessem a última camada de valência a mesma quantia de elétrons. Ou seja, tivessem 8 elétrons na última camada, fazendo com que eles ficassem estáveis. De maneira geral, a ligação química pode ser definida como uma força resultante atrativa que existe entre alguns átomos, quando estes átomos se aproximam. Essa força mantém um conjunto de dois ou mais átomos, unidos, formando assim os compostos químicos. Então, a gente já viu nessa matéria mesmo que são os compostos químicos, certo? Que quando você junta dois elementos que só podem ser separados por processos químicos, certo? E o que acontece? Por que eles se juntam? Qual seria uma definição de ligação química? É a força atrativa que existe entre um átomo e outro. É como se eles fossem ímãs, é a capacidade que um tem de atrair o outro. Isso é uma ligação química. Então, quando ele chega perto, um chega perto do outro, acaba se ligando. Quais são as características importantes de uma ligação química? A distância e a energia. Essas são as principais características de uma ligação química. Aqui nesse slide, a gente pode ver exemplos de ligações químicas. No caso da fluorita, dois átomos de flúor ligados com um átomo de cálcio. E no caso do enxofre, você vai ver a ligação do próprio elemento com ele mesmo. No caso aqui, a gente chama de enxofre ligados um no outro. Esse é o que faz formar esse tipo de enxofre aqui. No caso do aço, você tem a composição de ferro mais carbono. Então, a ligação dos átomos de ferro com os átomos de carbono, você obtém o aço. Então, o fato dos gases nobres terem baixa energia para poder se ligar com outro átomo ou com ele mesmo é porque eles têm um nível
eletrônico externo completamente preenchido, conforme a gente falou. Só que essa estrutura, esse formato de estrutura do último nível ser completamente preenchido, é frequentemente denominada como estrutura de gás nobre. Nesse slide, vocês podem ver que a energia de ionização, que é uma propriedade que a gente viu na tabela periódica nas aulas anteriores, para poder retirar um elétron da última camada, para você romper o nível energético de um gás nobre, a energia de ionização é muito alta. Vocês podem ver aí do hélio, a energia de ionização dele precisa ser de 2.370 kJ por mol para você poder tirar um átomo dali. O hélio, no caso, ele usa 2 elétrons na última camada. Para você tirar um desses dois, você precisa de 2.370 kJ por mol. Isso é muita coisa. Então, é por isso que é muito difícil um gás nobre fazer ligação, porque ele precisa de uma energia muito grande. Continuando falando sobre os gases nobres, alguns deles até conseguem se fazer uma ligação com outro átomo. É muito difícil, mas até dá para se fazer. E se você for olhar na tabela anterior que a gente viu a energia de ionização, você vai ver que os primeiros, o hélio, o neônio e o argônio, eles não faz composto com ninguém. E você vai ver que a energia de ionização deles é bem maior que a do restante da lista dos gases nobres. No caso, com oxigênio, com flúor, aí aqui tem os exemplos dele ligado com outros átomos, certo? O criptônio também, ele faz ligação, consegue fazer ligação com outros elementos, exemplo, flúor. Mas os outros três, que têm a maior energia, não se conhecem compostos que possam ser feitos com ele, certo? Não conhece ligação que possa ser feita com ele ou com ele próprio. Existem tipos de ligações. As primárias são de natureza química, onde os átomos estão unidos por forças fortes, 3 tipos de forças: iônica, covalente e metálica. E as secundárias caracterizam-se por forças físicas. As ligações primárias são cerca de 10 vezes mais fortes que as ligações secundárias. Por quê? As ligações primárias, que são de natureza química, elas são de elementos que possuem uma forte atração um com o outro. Eles não podem se ver que eles já estão se juntando. Agora, as outras são ligações secundárias, precisa de uma força física para que os elementos se unam um ao outro, certo? Existem 3 formas dos átomos adquirirem uma configuração estável. Ou ele vai perder elétrons, ou ele vai receber, ou então ele vai compartilhar elétrons. Por isso, os elementos podem ser classificados segundo a sua eletronegatividade e eletropositividade. Lembra que a gente viu nas propriedades de eletronegatividade e eletropositividade? Então, isso é o que vai determinar quem vai perder, quem vai receber, ou se os dois vão compartilhar os elétrons da última camada, certo? Então, muito das propriedades físicas dos materiais pode-se prever conhecendo as forças interatômicas que mantêm os átomos unidos, certo? Conhecendo as forças de ligação de cada átomo, você pode saber a propriedade física de um determinado material. E daí você vai saber, quando você juntar um átomo com o outro, qual é a propriedade que aquele material vai ter, qual que é a força interatômica que mantém esses dois átomos juntos, desses dois elementos diferentes. As forças interatômicas são conhecidas como força atrativa e força repulsiva. A atrativa é a força que tem nos elétrons da última camada. E a força repulsiva, essa força ela vem dos elétrons das camadas internas, como se fosse uma cebola. Você vai pegar e a camada externa, é a parte de fora da cebola, a primeira ali que você tira, é onde vai se ligar com uma outra cebola, um exemplo. Se liga com a casquinha de fora, essa é a força atrativa. Uma tem de chegar perto da outra. A outra força repulsiva, ela vem das camadas internas, é como se estivesse tirando a cebola por camadas. As camadas internas, elas que vão
ditar qual é essa força repulsiva ou não. Quando você atrai um elemento próximo ao outro, ele vai ficando cada vez mais atrativo, porque a última camada está chegando mais próxima da última camada do outro átomo. Só que quando as camadas também vão chegando mais próximas da camada de dentro do outro, é como se elas começassem a se intercalar. Então, quanto mais próximos do átomo, maior a força atrativa. E quanto mais próximo, maior ainda é a força repulsiva, porque as camadas internas começam a se sobrepor umas com as outras. Então, aqui, quanto mais próximo, maior é a atração. Então, os átomos vão chegando cada vez mais perto e daí unindo a última camada, certo? Só que quando eles unem a última camada, as camadas internas se sobrepõem. Dá para ver pela figurinha ali, a segunda figurinha ali, as camadas de dentro vão ficando cada vez mais perto. E isso vai gerando a repulsão, que é a força de repulsão, certo? Quando eles estão suficientemente próximos, é responsável em conjunto com as forças de atração pela posição de equilíbrio dos átomos na ligação, distância interatômica. Aí vai entrar a propriedade, aquela característica importante que a gente viu, da distância interatômica, que é a distância entre o átomo e outro. Essa distância é a distância de equilíbrio, onde a força de atração e a força de repulsão são iguais. Então, como a gente falou, a distância entre um átomo e outro é determinada pelo balanço das forças atrativas e repulsivas. Então, quando a soma dessas forças atrativas e repulsivas é zero, o átomo está na chamada distância de equilíbrio, que tá ali no meio do caminho, certo? Então, a partir do caráter eletropositivo ou eletronegativo dos átomos, é possível fazer 3 tipos de ligações químicas primárias. A ligação iônica, que é um elemento eletropositivo com um eletronegativo. Uma ligação covalente, que é um elemento eletronegativo com outro eletronegativo. E uma ligação metálica, que é um eletropositivo com outro eletropositivo. Vocês lembram o que é um elemento eletropositivo e eletronegativo? Então, voltando nas propriedades que a gente viu nessa mesma matéria, eletropositivo é a capacidade de repelir elétrons e eletronegativo é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons, certo? Então, nessa primeira parte, nessa nossa primeira aula, a gente vai ficando por aqui. E na próxima aula, a gente vai ver a diferença entre ligação iônica, covalente e metálica, certo? Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. E até a próxima aula.